misericórdia, e é por isso que nós estamos aqui nesta noite. Meus irmãos, paz e graça seja com vocês. Vocês podem se assentar, fiquem à vontade. Nós vamos, nesta noite, com muita alegria, dar continuidade à nossa exposição do Sermão da Montanha. Para você que tem nos acompanhado nesta breve jornada, nós estamos aí falando das bem-aventuranças, né? Porque a palavra diz que os filhos de Deus são bem-aventurados, são benditos, abençoados, mais que felizes. Então nós vamos dar continuidade nesta noite. Nós já falamos até então de algumas bem-aventuranças. Falamos da primeira bem-aventurança que diz: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Falamos sobre a segunda bem-aventurança que diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Terceira bem-aventurança: bem-aventurados os mansos, porque estes herdarão a terra. Quarta bem-aventurança: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E a quinta bem-aventurança que nós estivemos vendo, que diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, nesta noite, nós vamos ingressar na sexta bem-aventurança, e eu convido você, por gentileza, a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 8. Vamos ler juntos sobre a sexta bem-aventurança. Mateus, capítulo 5, versículo 8, assim diz o texto, palavras de Jesus: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Uma outra tradução diz: felizes os puros de coração, porque esses verão ao Senhor. Apenas até aí, feche os seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer nesta noite, Deus, por tua bondade, por sua misericórdia, Deus. Obrigado pelo seu amor que graciosamente nos atraiu a esse lugar de comunhão. Nós te pedimos, ó Pai, que a tua boa e forte mão permaneça estendida sobre as nossas vidas, Pai, que o Senhor venha iluminar o nosso entendimento nesta noite mais uma vez. Deus, e que o nosso coração volte a queimar de amor pela sua presença, Pai. Que a sua verdade venha nos atravessar mais uma vez, e que o teu Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Aviva o nosso interior, aviva as nossas vidas nessa noite, Pai, é o que nós te pedimos. E nos dê um coração igual ao seu, Pai, um coração limpo, um coração puro, um coração santificado, Pai. Esse é o nosso desejo nesta noite, mais do que aparência. Queremos ter essência, queremos a tua vida em nossa vida, Pai. Não apenas numa performance, não apenas num título, não apenas numa reunião dominical, mas a cada fração de segundo do nosso viver, que possamos exalar a vida de Deus, o teu amor, o teu caráter, a tua pureza e a tua santidade, Pai. Por isso nós oramos, reconhecendo que dependemos do Senhor para todas as coisas, Pai. E mais uma vez nós te suplicamos nessa noite, por meio do seu Espírito, fala aos nossos corações e muda as nossas vidas para a sua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Felizes os limpos de coração, porque esses verão a Deus. De acordo com alguns dados da OMS, a principal causa de mortes em todo o mundo são doenças cardiovasculares. Vou repetir. De acordo com alguns dados da OMS, a maior causa de mortes no mundo inteiro
está relacionada a doenças do coração. Para termos uma ideia, as doenças cardiovasculares, elas matam mais do que câncer, matam mais do que AVC, matam mais do que infecções respiratórias, inclusive matam mais do que acidente de trânsito. Portanto, para a gente entender, coração é coisa séria. Com o coração não se brinca. É por isso que eu e você precisamos cuidar, né, da nossa alimentação, realizarmos ali, quem sabe, uma atividade física, trabalhar o cardio, fugir dos vícios, fugir do sedentarismo, porque com o coração não se brinca. Precisamos cuidar muito bem da saúde do nosso coração. Mas deixa eu te falar algo muito mais importante. Não é apenas a OMS que diz que coração é coisa séria, porque a Bíblia também diz. A Bíblia diz que coração é um assunto muito, mas muito sério. Não é à toa que em Provérbios capítulo 4, no verso 23, a palavra vai dizer que sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ou seja, de acordo com a Escritura, coração é também um assunto muito sério. E é por isso que Jesus vai dizer que felizes são os limpos de coração. Porque essa pureza de coração diante de Deus é, nessa analogia, um coração saudável. E aqueles que possuem esse tipo de coração, de fato, verão a Deus. Portanto, nessa noite, no que diz respeito ao nosso coração, nós vamos identificar pelo menos 3 coisas. Falaremos sobre um padrão, segundo, um problema e, por fim, uma promessa. Tudo isso relacionado ao nosso coração de acordo com as Sagradas Escrituras. Portanto, em primeiro lugar, nós temos um padrão. Pastor, que padrão é esse? É o padrão do reino de Deus. E o padrão do reino de Deus para mim e para você é que tenhamos um coração limpo. Mas pastor, o que é que significa ter um coração limpo? Basicamente, um coração limpo é um coração santificado e totalmente dedicado a Deus. E eu vou tentar te explicar melhor. Quando Jesus explica essa bem-aventurança de se ter um coração limpo, ele está simultaneamente trabalhando com pelo menos 2 sentidos. O primeiro sentido que Jesus nos apresenta ao dizer que feliz é aquele que tem um coração limpo, é um sentido que indica uma vida de santidade. Porque aqui a palavra grega que Jesus utiliza para limpo ou puro é a palavra kataros. E essa palavra no grego, lá no século I, ela representava algumas questões. Por exemplo, essa palavra representava uma roupa que havia sido acabada de ser limpa, de ser lavada. Era uma palavra também utilizada para representar a separação do trigo da palha. A palavra kataros também era usada no contexto de um exército, nós eliminávamos os soldados medrosos para deixar apenas os soldados corajosos. É uma palavra também utilizada para descrever o vinho ou o leite que não havia sido adulterado mediante a adição de água, ou seja, um produto sem mescla, totalmente puro, genuíno. E também é uma palavra utilizada para descrever o ouro puro, desprovido de escória. Portanto, no primeiro sentido, essa palavra indica pureza, algo que não se mistura, algo totalmente separado, sem resíduo, sem adulteração, ou seja, isso aponta para um coração santificado, um coração totalmente santo. Agora, quando Jesus também diz, felizes os limpos de coração, existe um segundo sentido também.
E esse segundo sentido indica um coração que não está dividido. Porque às vezes o coração humano, ele deseja adorar e agradar ao Deus, mas uma outra parte deste mesmo coração às vezes quer adorar algo totalmente diferente. E esse problema é o que a Bíblia vai chamar de ânimo dobre. É aquela pessoa que está dividida. Ela quer amar a Deus e também amar ao mundo ao mesmo tempo. Ela quer cultuar o Criador e também cultuar os ídolos. Portanto, quando Jesus diz, felizes os limpos de coração, Ele está falando de alguém que não tem o coração dividido. Um coração que está destituído de hipocrisia. Um coração que está destituído de uma devoção ambivalente. Ou seja, ele não está dividido na sua adoração. É um coração íntegro, inteiro, dedicado e consagrado a Deus. Portanto, ao unirmos esses dois sentidos, entendemos que um coração limpo é um coração santificado e integralmente dedicado a Deus, porque esse é o padrão do reino de Deus. Nós estamos falando de um padrão. Meus irmãos, entenda uma coisa. Quando a Bíblia fala de coração, obviamente, ela não está se referindo ao órgão do sistema cardiovascular. Na cultura judaica do primeiro século, o coração não representa um órgão que bombeia sangue. Mas ao falar de coração, a Bíblia está se referindo ao que nós hoje podemos chamar de homem interior. É a essência humana, aquilo que somos por dentro, o centro do nosso ser imaterial, a sede das nossas emoções. Portanto, o termo coração refere-se ao ser humano em sua totalidade, em sua mente, sua alma, seus afetos, suas motivações, emoções, vontades. Então o coração é o próprio homem. Por isso que ter um coração puro significa que a pureza, que a santidade de Deus está percorrendo todos os corredores da nossa vida, e de acordo com a Escritura, isso é ser feliz, isso é ser bem-aventurado, é ter um coração puro conforme o padrão do reino de Deus. E por falar em pureza, na Escritura a gente encontra uma pequena diferença, porque lá no Antigo Testamento, lá na Velha Aliança, havia uma ênfase na pureza meramente externa, uma pureza que se concentrava na lavagem do corpo, na lavagem das roupas, na lavagem de utensílios, ou seja, uma purificação completamente cerimonial. Só que agora, na Nova Aliança, no Novo Testamento, Cristo enfatiza a pureza que é interna, a pureza que vem do coração. É por isso que Cristo confronta os religiosos da sua época, dizendo: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda podridão. Essa é a analogia que Jesus faz com os religiosos da sua época. Eles não passavam de sepulcros caiados, ou seja, alguém que se preocupava apenas com uma purificação aparente, externa. O que é um sepulcro caiado? É um túmulo pintado de branco, um túmulo revestido de cal, por isso é caiado. Por fora é limpinho, por fora é bonitinho, por fora todo mundo elogia, mas por dentro está completamente podre, cheio de ossos secos. Então, com essa analogia, Jesus está dizendo que na nova aliança não adianta ter uma boa aparência exterior se o seu coração não for puro. De nada vale. Não adianta apenas se preocupar com o que é aparente, pois a própria Bíblia nos ensina que Deus não vê como o homem vê, porque o ser humano só enxerga o que é aparente. O ser humano só enxerga o que é exterior. O ser humano é capaz apenas de enxergar performance e títulos, mas Deus enxerga corações. Ele enxerga o ser humano na sua totalidade, Ele enxerga todas as camadas da nossa vida. Por isso ninguém consegue esconder
nada diante de Deus. Portanto, o que Jesus quer é que a nossa manifestação exterior, a nossa manifestação aparente, esteja completamente em harmonia com o novo coração que Deus nos deu. É isso que Jesus quer. Meus irmãos, os filhos de Deus devem se apresentar diante dele com um coração puro. Por quê? Porque Deus é totalmente santo. E se ele é totalmente santo, ele não tolera a impureza. Ele não tolera pecado. Portanto, os filhos de Deus devem se apresentar diante dele com um coração totalmente puro, santificado. Por exemplo, imagine você andando pelo centro de Uberlândia na hora mais quente do dia, e aí você está com aquela sede absurda. De repente tem um rapaz vendendo lá uma garrafinha com água. Aí, antes de efetuar o pagamento, você pega a garrafinha, dá uma lida na embalagem, está escrito assim na embalagem: 97% de água potável e 3% de água do esgoto. Você está com sede, né? Você toma ou não toma água? Não, né? Estou vendo o pessoal balançando a cabeça que não. Eu espero que você não tome, tá bom? Mas por que você não toma, gente? Não, tem 97% de água potável e só 3% de água do esgoto. Por que você não toma? É impura, né, Jefão? Imagina você estar lá na sua família, né? Decide fazer a noite do omelete. Eu amo ovo, gente. Pobre e ovo tem uma relação assim incrível. Mas não sei o tamanho da sua família e vamos supor, você pegou 10 ovos para fazer o seu omelete. Então vai lá. Vai quebrar o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ovo e tudo ok. Sexto, sétimo, oitavo, nono. Na hora que você vai quebrar o 10º ovo, esse ovo está podre. Está com aquela cor escura, aquele odor insuportável. Ele cai em cima dos demais. Aí o que você faz? Você mistura tudo, prepara o omelete e come? Todo mundo? Não, né? Também não. Eu imagino que você não faça isso. E qual que é a moral da história? Se nós que somos imperfeitos temos uma certa resistência quanto àquilo que é impuro, imagina Deus que é totalmente santo. Imagina Deus que é completamente perfeito. É por isso que eu estou afirmando que os filhos de Deus devem apresentar-se diante dele com um coração puro. Por quê, pastor? Porque esse é o padrão do reino de Deus. Por isso estamos começando falando de um padrão. Esse é o padrão do reino de Deus, um coração limpo, um coração puro. Porque de acordo com a Escritura, de nada adianta eu colocar uma roupa limpa, pentear o cabelo, chegar aqui no culto com cara de crente, linguajar de crente, levantar as minhas mãos, adorar o Senhor, mas o meu coração, se ele não estiver puro, não valeu de nada. Porque está todo mundo aqui vendo a aparência, mas o Criador de todas as coisas está observando o coração de cada um aqui que se faz presente. Não tem como esconder dele. Então esse é o padrão do reino de Deus. Agora, segundo lugar, eu disse que além do padrão também falaria de um problema. E qual seria esse problema? O problema é que todo ser humano nasce com um problema no coração. Eu não estou dizendo que todo ser humano nasce com um problema de coração. Todo ser humano nasce com um problema no coração. E qual seria esse problema? É o que a Bíblia chama de pecado. Meus irmãos, a Bíblia afirma categoricamente que o coração humano é a fonte de muitos problemas. Olha o que Jesus nos diz em Mateus 15:19. Ele diz: porque do coração procedem os maus pensamentos, os homicídios, a imoralidade sexual, a prostituição, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. É Jesus quem está falando. De onde que vem tudo isso? Jesus está dizendo, é do coração humano que aparecem, que surgem todas essas coisas. Sigmund Freud, pai da psicanálise, dizia que os nossos problemas são, na linguagem dele, né, os nossos problemas são halógenos, isto é, são gerados fora de nós. Só que eu digo para você que Freud estava errado.
Nem tudo Freud explica. Ah, pastor, quem é você para falar que o Freud estava errado? Não sou eu que estou falando, a Bíblia está dizendo. É Jesus quem está afirmando que ele estava errado. Porque entre Freud e Jesus, eu fico com Jesus. E Jesus não diz que os nossos problemas são halógenos, gerados fora de nós. Mas Jesus diz que os nossos problemas são autógenos, ou seja, gerados bem dentro do nosso coração. Meus irmãos, todo ser humano nasce com a realidade do mal inerente. Ou seja, todo homem, toda mulher nasce pecador. Portanto, a Bíblia afirma que o coração humano é a fonte de muitos problemas. Por isso que o teólogo anglicano chamado John Stott dizia que o coração do problema humano é o problema do coração. Porque o pecado, ele não surge, ele não se origina daquilo que é externo, mas ele nasce daquilo que é interno. Por exemplo, tem gente que diz assim: ah, pastor, eu só pequei porque aquele ambiente me levou a pecar. Meu irmão, isso é papo furado. Não é o ambiente que nos leva a pecar, é o nosso coração que nos leva a pecar. Por exemplo, Adão estava no jardim do Éden. Adão estava num lugar perfeito. E mesmo estando num lugar perfeito, ele ainda cometeu pecado. O primeiro erro foi cometido num ambiente de perfeição. E por isso nós entendemos que hoje não adianta nós pegarmos o ser humano e colocarmos ele num lugar perfeito, porque isso não vai resolver os seus problemas, porque o problema não está lá fora, o problema está aqui dentro. Portanto, quando se trata de pecado, não adianta a gente colocar a culpa nos outros, não adianta nós colocarmos a culpa nos problemas da vida, não adianta nós colocarmos a culpa no ambiente que estamos inseridos, porque o pecado ele nasce no coração do ser humano. É por isso que Deus, por meio do profeta Jeremias, no capítulo 17, vai dizer que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Olha o que a Escritura está dizendo: enganoso é o coração humano, mais do que tudo, e desesperadamente corrupto. E existem ainda por aí pessoas malucas que têm a coragem de dizer assim: você quer ser feliz? Siga o seu coração. Que siga o seu coração o quê, meu irmão? Vai seguindo o seu coração e você vai ver onde você vai parar. Porque a Bíblia não diz que somos seguidores do nosso coração, ela diz que nós somos seguidores de Jesus de Nazaré. Então para com esse negócio de eu vou seguir o meu coração, onde as minhas emoções estão me levando. Você vai chegar num lugar bonitinho chamado inferno. Nós somos seguidores do Cristo ressurreto, é a Ele que nós seguimos. Portanto, nesse segundo tópico nós temos um grande problema. Todo ser humano nasce com um problema no coração, que é o pecado. E eu vou tentar te explicar a gravidade desse problema, porque Jesus está dizendo o seguinte: olha, felizes os que têm coração limpo. Jesus está dizendo, bem-aventurados são os que têm coração puro, porque esses que têm coração limpo, coração puro, esses vão ver a Deus. E como é que a gente entende a gravidade disso? Porque nós sabemos que o texto original da Bíblia foi escrito em outros idiomas bem diferentes do nosso. A Bíblia originalmente foi escrita em hebraico, alguns trechinhos em aramaico e o Novo Testamento todo no grego. E às vezes no culto público é comum nós citarmos durante a pregação algumas palavras no seu idioma original. E por que é que nós fazemos isso? Meus irmãos, com toda sinceridade, nós não fazemos isso por preciosismo, não fazemos isso por exibição, e muito menos para transmitir um ar de erudito. Não é nada disso. A única finalidade, o único propósito de citar algum termo em grego ou em hebraico é trazer clareza real ao sentido do texto. Aquilo que o texto precisa comunicar a nós como igreja. Então, por exemplo, na fala de Jesus, quando ele diz bem-aventurados os limpos de coração, nós temos pelo menos 3 palavras importantes, que é a palavra Macarios, Catarós, Cardia.
Macários, nós já aprendemos lá na primeira mensagem das bem-aventuranças, né, que significa bendito, mais que feliz, abençoado, bem-aventurados, é Macários. A última carradia é bem conhecida de todos nós, indicando o coração, mas essa palavrinha que Jesus utiliza, katarós, de acordo com o dicionário grego do Novo Testamento, a palavra katarós pode ser traduzida nos seguintes sentidos: algo que é limpo, puro, genuíno, inculpável, sincero e inocente. Esse é o sentido da palavra limpo, katarós, que Jesus está usando aqui. E eu estou falando que eu vou explicar a gravidade desse problema. Porque aqui isso significa limpo, puro, genuíno, inculpável, sincero e inocente. Agora a pergunta que eu faço: qual ser humano é capaz de ter um coração assim? Responda com sinceridade. Qual ser humano consegue, por força de vontade, com seu próprio esforço, com a sua própria capacidade, ter um coração totalmente limpo, puro, genuíno, inculpável, sincero e inocente diante de Deus? Aqui está a gravidade do problema. Ninguém consegue. A não ser Jesus, ninguém mais na face da terra consegue. E aqui está a gravidade do problema. Porque Jesus está afirmando que só os limpos de coração um dia vão conseguir enxergar o Criador de todas as coisas. Mas nós entendemos que por mais que o ser humano se esforce, ele não consegue se tornar limpo de coração. Então, acabou tudo, né? A gente tem que ficar desesperado agora, cada um ir para sua casa, porque não tem mais o que fazer? Não, meu irmão. A Escritura nos apresenta uma solução para esse problema. Existe sim uma solução para o coração humano. Existe uma solução para aquilo que a Bíblia chama de pecado. E o nome dessa solução é Evangelho. A solução é a morte e a ressurreição de Cristo por nossos pecados. Portanto, não se desespere, porque existe solução para cada um de nós. A cruz de Cristo é a nossa solução. E por esse motivo devemos entender que a verdadeira pureza de coração só pode acontecer se for através do Evangelho. O nosso coração se torna limpo quando, através da fé e do arrependimento, o próprio Deus realiza em nós essa cirurgia cardiovascular, porque Ele faz um transplante nas nossas vidas, arranca o coração velho e nos concede um novo coração. Por isso Paulo diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Portanto, cremos que só o sangue de Jesus limpa a nossa imundície moral. Só o sangue de Jesus nos lava da sujeira do pecado, e só o sangue de Jesus purifica o meu e o seu coração. Assim como diz aquela canção, alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu serei. Portanto, um coração limpo é um coração regenerado, é um coração que foi remido pelo sangue de Jesus, que foi lavado pela palavra de Deus. Então diz que nós temos um problema, mas o Evangelho nos apresenta a solução para esse problema, para que um dia eu e você possamos contemplar o Criador de tudo. Agora, ainda no que diz respeito ao pecado, antes da gente finalizar com o terceiro tópico, eu queria só abrir um parênteses aqui. Porque eu não sei se no nosso meio tem alguém enfrentando alguma crise de fé, ou alguma situação complicada, e talvez a pessoa esteja pensando assim: pastor, mas eu já sou crente em Jesus, eu já recebi um novo coração, o meu coração já está regenerado pelo poder salvífico do Evangelho. No entanto, pastor, o pecado ainda continua sendo um problema na minha vida. Um problema, pastor, porque todos os dias eu sou tentado. Às vezes um pensamento impuro que não deveria surge na minha mente. Às vezes um desejo de falar e fazer alguma coisa surge dentro de mim. Às vezes eu me sinto atraído por algo que não deveria. Então, pastor, eu não sei o que está acontecendo, o que é que eu faço? Quais ferramentas eu preciso utilizar para continuar mantendo um coração puro diante de Deus, já que agora eu fui alcançado pelo Evangelho?
eu compartilho com você pelo menos 3 coisas. Primeiro, por mais que você já tenha recebido de Deus um novo coração, isso não significa que você está isento de ser tentado. Porque todos nós somos tentados. Jesus foi tentado. E aí você só precisa lembrar a diferença. Tentação não é pecado, é um convite ao pecado. E cabe a gente dizer sim ou não. Mas todos nós somos tentados. E só existem 2 maneiras de você nunca mais ser tentado. Uma se chama glorificação e a outra se chama morte. Uma é quando Cristo voltar e nos der um corpo glorificado. Então a tentação vai acabar para a gente. Ou então se Jesus decidir te levar mais cedo. Enquanto isso não acontece, enquanto você estiver respirando, meu irmão, você vai ser tentado. Então o fato de ter recebido um novo coração não torna você isento às tentações. Não, todos nós somos tentados. Portanto, eu e você precisamos nos manter vigilantes. Segunda coisa, existem atrações, existem desejos e pensamentos que surgem dentro de nós involuntariamente. São atrações, desejos e pensamentos que aparecem de repente. Mas nós temos o dever de reagir e decidir o que fazer com cada um deles, porque a decisão é nossa. Porque de um lado ninguém escolhe a tentação que tem, mas nós devemos escolher o que nós fazemos com cada uma delas. Lembra daquele exemplo que o reformador Martinho Lutero trouxe? Ele disse que nós não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que eles pousem e façam um ninho sobre elas. Ou seja, nem sempre eu escolho os pensamentos e os desejos que surgem dentro de mim, mas é da minha responsabilidade decidir o que eu vou fazer com cada um deles. E aqui nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Terceira coisa, existem pelo menos 2 ferramentas poderosas para proteger o nosso coração, para manter o nosso coração puro, que são as ferramentas do BO. Como assim, pastor? BO é Bíblia e oração. Oração, porque Paulo em Filipenses 4 vai dizer que se orarmos em todo o tempo, a respeito de todas as coisas, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai guardar o nosso coração. E se a paz de Deus está guardando o seu coração, meu irmão, ele vai ser puro. Segundo a palavra de Deus, o Salmo 119, verso 11 diz: guardei a sua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Todos os dias, incansavelmente, precisamos ter vida de oração e palavra de Deus, meditando profundamente nas Sagradas Escrituras. Lembra lá, quando você era criança, aprendeu a musiquinha lá? Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Vamos lá. Leia a Bíblia e faça oração, para não ser um cabeção. A versão acho que é um pouco diferente, mas é ler a Bíblia e orar todos os dias, cara. Se você quiser crescer, né? Acho que essa é a versão correta. Desculpe. Então, em primeiro lugar, existe um padrão, o padrão do reino de Deus, que é ter um coração limpo. Segundo, existe um problema, e o Evangelho já resolveu esse problema para mim e para você. E por fim, existe também uma promessa, e a promessa diz: felizes os limpos de coração, porque esses de coração regenerado, lavado pela palavra de Deus, um dia eles vão contemplar o Criador, eles vão ver a Deus. E quando a gente para refletir nisso, nós entendemos que para muitas pessoas, um dos maiores desafios do cristianismo é servir a um Deus que é invisível, é atribuir culto a quem temporariamente não pode ser visto. Por isso que Paulo, na primeira carta ao Timóteo, vai dizer que Deus ele é eterno, imortal, único e invisível. Desde quando Adão e Eva foram expulsos do jardim, a visão de Deus foi proibida. Por causa do pecado que corrompeu a raça humana, no Antigo Testamento ninguém poderia ver a face de Deus e permanecer vivo. Nem Moisés conseguiu ver a face de Deus. Por quê? Porque Deus é totalmente santo. E por isso qualquer resquício de pecado ou impureza é totalmente repelido na manifestação da sua santa presença.
Por isso, a nossa incapacidade de ver a Deus não é uma deficiência dos olhos, é uma deficiência do coração, porque o pecado embaçou a visão da humanidade, e Deus não permite que pessoas impuras o vejam. Só que agora, na nova aliança, a partir de Cristo Jesus, nós recebemos uma promessa. Ele está dizendo: felizes são vocês de coração regenerado, porque um dia vocês verão a Deus. Jesus está afirmando que a pureza no coração é um passaporte que vai nos habilitar a enxergar a Deus na eternidade, e é tudo o que nós mais queremos. O autor da carta aos Hebreus diz que sem santidade ninguém verá ao Senhor. Portanto, a santidade é o colírio divino que vai lubrificar as nossas córneas afetadas pelo pecado, e que vai dilatar nossas pupilas para enxergar com nitidez o Criador de todas as coisas. E isso é uma promessa para nós, uma promessa para mim e para você. Um dia nós veremos a Deus. É uma promessa que aponta para o alvo final das nossas vidas, que é ver o Senhor, e é tudo que nós mais queremos. Conforme disse um pregador escocês chamado James Hastings, e ele diz que ver a Deus tem sido o sentido último de toda a filosofia, a última esperança de toda a ciência, e permanecerá sendo o último desejo de todas as nações. Nós queremos, nós desejamos, nós aguardamos ansiosamente o dia em que o veremos face a face. Nosso coração clama por isso. É por isso que João, na sua primeira carta, diz que sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Essa é a promessa para todos os cristãos. Nós o veremos como Ele é. Não será uma mera percepção externa, mas nós seremos capazes de completar e contemplar todo o ser divino de Deus. A maior de todas as glórias, a maior de todas as recompensas será a visão que teremos do nosso Senhor. Você precisa desejar por esse dia. Um dia que o Senhor voltará para nos buscar, porque uma promessa foi feita. Sabemos que existe um problema no coração humano, mas esse problema foi solucionado pelo Evangelho de Jesus, pela redenção da cruz do Calvário. Portanto, agora eu e você, com base na graça de Deus e pelo poder do Espírito Santo que em nós habita, podemos viver de acordo com aquele padrão falado, o padrão do reino de Deus, de ter um coração santificado, um coração que não está dividido numa devoção ambivalente, um coração totalmente íntegro e dedicado exclusivamente ao Senhor, Criador de todas as coisas. E eu encerro com a reflexão do próprio salmista Davi, no Salmo 24, quando ele diz: quem subirá ao monte do Senhor, e quem há de permanecer no seu santo lugar? E ele responde dizendo: aquele que tem mãos limpas e um coração puro. Aqueles que têm coração puro verão a Deus, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Aqueles que têm o seu coração purificado pelo sangue de Jesus poderão ver o Senhor face a face. Portanto, que nesta noite a nossa oração seja a mesma de Davi no Salmo 51, como ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito reto, um espírito inabalável. Eu creio que se nós clamarmos, que se nós desejarmos, o Pai, por meio do Filho, pode sim nos dar um novo coração, um coração totalmente mudado, um coração completamente regenerado, porque assim nós receberemos do Pai como se fosse um passaporte, para que naquele grande dia possamos ver o Senhor face a face. Não haverá tristeza, não haverá dor, não haverá impureza embaçando a nossa visão naquele grande dia, porque o sangue de Jesus purificou e fez aquilo que só o Senhor poderia fazer por nós. Porque se fosse na nossa força, nós nunca teríamos um coração limpo, puro, inocente, santificado e integral na presença do Senhor. Se você puder ficar de pé no seu lugar por um instante e fechar os seus olhos, que o seu desejo seja o mesmo de Davi, dizendo: Senhor, cria em mim um coração puro.
e renova dentro de mim um espírito inabalável. Que essa seja a realidade nas nossas vidas nessa noite, Pai. Nós te pedimos, Deus, que a tua bondade, a tua graça, a sua misericórdia possa fluir em nossas vidas como um rio, Senhor. Que o Senhor, com a sua graça, venha arrancar de nós, ó Deus, toda impureza, toda mancha, todo pecado, tudo aquilo que não está alinhado com o seu coração, ó Deus. Que nesta noite, ó Deus, por meio do seu Espírito, o Senhor comece, ó Deus, a arrancar corações de pedra e colocar corações vivos, transformados, santificados, íntegros na sua presença, Pai, porque é tudo o que nós mais desejamos, Pai. Nós queremos te contemplar um dia, Pai, nós queremos te ver, e a tua palavra diz que se não for por meio da santidade, ninguém vai conseguir ver o Senhor. Por isso, nessa noite, Deus, nós nos apropriamos por fé do processo de santificação que foi liberado sobre nós a partir da cruz do Calvário, Pai. É nisso que nós confiamos, nisso está a nossa esperança, Deus. E é uma esperança que não se confunde, Deus. Que assim seja as nossas vidas, todos os dias para a sua glória. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. E aí no seu lugar, ainda de olhos fechados, eu te convido a repetir comigo uma oração dizendo: Senhor meu Deus, nesta noite, eu ouvi a sua palavra. E ela gerou fé no meu coração. Eu entendi que eu posso ter um coração santificado pelo poder do Evangelho. Por isso, nesta hora, eu me arrependo dos meus pecados e eu confesso Jesus Cristo como o meu Senhor e meu Salvador. Escreve o meu nome, ó Deus, no livro da vida, porque nesta noite eu faço uma aliança com o Senhor. Amém. Amém. E ainda de olhos fechados, aí no seu lugar, se você se identificou com essa oração, recebendo Jesus como Senhor e Salvador, aí mesmo no seu lugar, levante a sua mão bem alto, que nós queremos orar com você. Eu vejo mãos levantadas ali atrás. É um tempo onde Deus faz novas todas as coisas. É Deus quem restaura os nossos corações. É Ele quem faz esse transplante, nos dando um coração regenerado. Pai, eu quero te agradecer por sua graça salvadora e por sua bondade, ó Deus, que se manifesta na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. E eu te peço em nome de Jesus que essas pessoas sejam abraçadas pelo teu Espírito Santo, ó Deus. Que seja um start essa noite para uma nova vida diante do Senhor, e que eles possam, por meio da sua graça, caminhar em retidão e santidade todos os dias para a sua glória, ó Deus. É o que eu te peço nesta noite em nome de Jesus. E que através do discipulado eles sejam encorajados a viver para a tua glória todos os dias, Pai. Que o Senhor venha fortalecê-los, que o Senhor venha capacitá-los, que o Senhor venha fazê-los transbordar da sua presença, Pai, até aquele grande dia em que todos em unidade veremos o Senhor face a face. Esse é o nosso desejo e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos, Jesus, por sua bondade. Obrigado. E nesse momento, meus irmãos, nós vamos finalizar esse culto celebrando a ceia do Senhor. Nós reconhecemos que a ceia é uma ordenança que Jesus nos deixou. E aqui na experiência da igreja local, nós sempre apresentamos a orientação que se você ainda não foi batizado por imersão, você ainda não vai participar da ceia do Senhor. Mas em breve nós teremos batismo. Então vai dar tempo, hein? De você se preparar por meio da jornada, da aliança. E eu creio que vai ser bênção para a sua vida. Mas para você que já é batizado nas águas, já nasceu de novo e vai participar da ceia, você precisa ter essa consciência de que a ceia do Senhor é uma ordenança, é um sacramento que Cristo nos deixou. Nós temos diante da igreja os elementos da ceia, os símbolos,
representando o corpo de Cristo e o cálice representando o sangue de Jesus que foi derramado em nosso favor para purificar o nosso coração carregado de pecados. E o próprio Senhor disse que nós deveríamos fazer isso em memória dele. Portanto, a ceia do Senhor é um memorial. E não se trata de um memorial triste, de um memorial fúnebre, porque o mesmo Cristo que padeceu no Calvário, ele levantou do túmulo ao terceiro dia. Então é um memorial festivo, um memorial de celebração. E nós faremos isso até aquele grande dia em que o Senhor virá para nos buscar, aonde nós cearemos com Ele por toda a eternidade. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa consciência, esse é o nosso desejo. Portanto, neste momento, você vai orar ao Senhor, apresentando a Ele o seu coração, discernindo o corpo de Cristo, e que você nesta noite seja renovado por esse meio de graça, aonde as suas fomes humanas mais profundas serão nutridas pelo Espírito Santo e pela comunhão com o corpo de Cristo. Fique na liberdade para fechar os seus olhos e adorar o Senhor. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão. Você vai levantar o pão agora. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Você pode comer do pão. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Você agora pode tomar do cálice. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Pode tomar do cálice. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou.
forte que tudo és, poderoso esse nome é, nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor no seu lugar. Aleluia! Nós te celebramos, Senhor. Obrigado pelo teu sacrifício. Obrigado, obrigado. Glória, 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 glória ao teu santo nome, Senhor. Glória ao teu santo nome, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Quem aí está com o coração regenerado? Coração purificado, coração limpo pelo sangue de Jesus. E eu vou te falar do coração natural também, viu? Cuida da alimentação e vai lá fazer um cardio, uma corridinha lá no Parque Sabiá, né, Rodrigo? Você que tá. Até o prato caiu, isso, meu Deus. Glória a Deus, meus irmãos, que você possa desfrutar também essa verdade compartilhada no culto de domingo, por meio lá do pequeno grupo, na sua célula, que você também tenha a liberdade de repartir com seus irmãos aquilo que o Espírito Santo tem falado ao seu coração no decorrer dessas bem-aventuranças. E eu creio que o Senhor tem falado a cada um de nós, né, mudanças de comportamento, culturas, padrões, e é isso, nós precisamos da liberdade para que o próprio Espírito de Deus venha nos mudar por completo. E é só Ele que pode fazer isso. Amém? Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre as nossas vidas hoje e até a volta de Jesus. Que você vá em paz, tenha uma semana abençoada na presença de Deus, em nome de Jesus.